Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Depois de tantas videoaulas voltadas para a redação do Enem, estamos agora voltando a algumas aulas já típicas do nosso canal, a de leitura crítica de uma notícia de jornal. Com isso, nosso canal cumpre a missão de orientar vocês a interpretar textos de forma adequada, no caso, na leitura de jornais, um meio de manter vocês atualizados. Essa aula é em homenagem ao Dia do Ciclista, dia 19 de agosto, está sendo publicada na antevéspera, no caso, dia 17. E nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia publicada no jornal O Globo no dia 26 de março desse ano. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando no link que se encontra disponível na descrição da videoaula. Quem quiser conferir, o texto 1 é o texto completo da notícia que foi publicada naquele dia, intitulada Só na Pedalada. O texto 2 é a arte final da notícia, o texto 3 é a arte final da página onde a notícia foi publicada e o texto 4 é a primeira página da edição do Globo em que a notícia foi publicada. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Temos uma reportagem sobre o aumento do uso de bicicletas verificado entre os moradores do Rio. E esse aumento foi consequência de quê? Segundo a reportagem, da alta de gasolina, da crise dos ônibus e da pandemia. A propósito, muitos cursos preparatórios para o Enem acreditam na possibilidade de o tema de redação ser mobilidade urbana. Tema esse que está diretamente ligado ao assunto dessa notícia. E que nós já abordamos nesse canal, quando o nosso canal ainda se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Quem quiser rever a videoaula em que nós abordamos esse assunto, pode clicar no card que se encontra no canto superior da tela. E quem rever, verá que eu comentei naquela videoaula uma desvantagem que a bicicleta como meio de transporte tem em relação ao carro. A maior chance de ser assaltada, o que acaba sendo uma desvantagem para as cidades grandes, como o Rio de Janeiro, que é o local onde a reportagem foi feita. Bem, considerando essa desvantagem, a reportagem que nós estamos analisando fala de um momento em que, embora com a referida desvantagem, verificava-se no Rio de Janeiro um aumento expressivo no número de ciclistas, devido ao conjunto de vantagens gerado por três fatos notórios. Primeiro, a alta no preço dos combustíveis. É claro que a bicicleta não precisa de combustível, então essa é uma vantagem que a bicicleta tem em relação aos outros veículos. Segundo, a crise dos transportes públicos, ou a crise dos ônibus, como disse a reportagem, o que levou muitas pessoas a deixarem de usar ônibus para usar bicicleta. E por fim, a pandemia, que no fim das contas, a reportagem não explicou muito bem a relação com a eclosão das bicicletas, como nós podemos chamar, embora cite o sistema das chamadas laranjinhas, um esquema de compartilhamento de bicicletas patrocinado pelo Banco Itaú. De qualquer maneira, podemos supor que antes da crise dos ônibus, as pessoas deixaram de usar transporte público para usar bicicletas devido ao medo do contágio. No caso, a reportagem começou divulgando o fenômeno da eclosão das bicicletas no Rio de Janeiro. Entrevistou os ciclistas para mostrar seus pontos de vista e depois mostrou o ponto de vista do setor empresarial das bicicletas, que evidentemente foi favorecido pelo fenômeno. E por fim, denunciou o mau estado de conservação das ciclovias no Rio de Janeiro. Bem,
Então, agora que nós entendemos o sentido do texto da notícia, vamos começar a leitura crítica, uma atividade que nós já praticamos em outras videoaulas, que consiste em duas fases. A primeira fase, que consiste em perguntas que nós fazemos sobre a notícia em si, e a segunda fase, que consiste em perguntas que nós fazemos sobre as escolhas do autor. Vamos à primeira fase, lembrando que é composta por perguntas que não precisam necessariamente serem feitas numa ordem. Vamos lá? Segue um quadro. Vamos começar com a seguinte pergunta: por que esse acontecimento foi notícia? Bem, se temos uma notícia sobre uma mudança de hábito de uma considerável parte da população, no caso, o abandono de veículos motorizados para o hábito do uso de bicicletas, isso mostra como uma quantidade considerável de pessoas encontra soluções para os problemas que, ainda contra a própria vontade, atingem tais pessoas. A notícia pode servir como convite para as pessoas usarem mais bicicletas, ou ainda pode servir como uma boa notícia para os ambientalistas, já que isso significa menor teor de poluição atmosférica decorrente da queima de combustíveis fósseis. Outra pergunta: qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Bem, podemos imaginar que depende muito de quem seja o leitor. Se for um executivo de uma empresa de automóveis, é claro que não passa uma imagem satisfatória. Afinal de contas, essa notícia significa uma menor procura por tais veículos. O contrário pode ser o que a notícia passa para um executivo de uma empresa de bicicletas, por motivos evidentes. Só que para uma pessoa comum, como eu e para a maioria das pessoas que estão assistindo essa videoaula, podemos supor que depende de vários fatores. Outra pergunta: como o fato foi apresentado? Aí é que entra a grande evidência que essa notícia recebeu na primeira página do jornal. Vejam a chamada da notícia. A foto já é de altíssima qualidade e quem vê de longe confunde as sombras dos ciclistas com os próprios. Então vamos supor uma pessoa que, como eu, é assinante do jornal e recebeu o jornal em casa. Essa foto inevitavelmente vai chamar a atenção, até porque chama a atenção também do pedestre que está passando por uma banca de jornais e queira dar uma lida rápida. É claro que nem todo mundo vai se interessar pelo fato, mas agora, quem quiser pode dar uma pausa para ler a chamada. Inevitavelmente, a pessoa que se ater à foto vai ler essa chamada que fala sobre a alta dos combustíveis e sobre a crise dos ônibus. Então essa chamada faz com que a maioria das pessoas, até mesmo os não leitores do jornal, leiam sobre esses dois fatos, apontados como causas da eclosão dos ciclistas. Podemos então concluir que a chamada da notícia, em parte com o efeito da qualidade artística da foto, chama a atenção para esses dois fatos, além, é claro, da própria eclosão das bicicletas. Até agora nós estamos falando da notícia, mas na página como um todo, de certa forma, uma outra notícia chama atenção, através de uma foto que de alguma maneira estabelece diálogo com a notícia que nós estamos analisando. A foto era de uma mulher chorando ao telefone devido à morte de seu marido, baleado por assaltantes que lhe roubaram o carro. Bem, então enquanto uma notícia falava da troca que os cariocas estavam fazendo do carro pela bicicleta, outra notícia chamava atenção para um fato que seria inclusive desvantagem para a bicicleta: a onda de violência. De certa forma, isso deixa claro que a bicicleta tem vantagens e desvantagens. Como já comentamos, a notícia que nós estamos analisando colocou a pandemia do coronavírus como um dos fatores que motivou a eclosão dos ciclistas. Fator esse
que, pelo menos segundo essa outra chamada, estava em fase de superação. Bem, também é verdade que em junho, ou seja, 2 meses e pouquinho mais tarde, começou a chamada quarta onda da Covid, em que os casos de Covid aumentaram no Brasil, mas também a maior parte daqueles que morreram eram não vacinados. O que nós estamos mostrando é que na época em que essa notícia foi publicada, o quadro da doença era outro. Agora vamos à última pergunta da primeira fase. Por que o jornal deu importância e destacou o assunto? Bem, aí entra um assunto que nós vamos abordar agora e que vai estar muito em evidência quando essa videoaula for publicada. Aquela nossa tão querida democracia. Essa aula está sendo publicada na semana em que começará a propaganda eleitoral. A democracia, que foi uma conquista do povo, mais precisamente na década de 1980, mas que não acabou com os transtornos do povo, como podemos ver nesses 2 fatos que nós estamos destacando agora. Então, embora nós não saibamos como estará a corrida para a sucessão presidencial no dia em que essa videoaula for publicada, o fato é que a notícia pôs esses 2 fatos em evidência. E aí a gente se pergunta, o que o nosso próximo presidente fará? Nós aqui do Português Papo Cabeça não apoiamos nenhum candidato, mas com a propaganda eleitoral vocês já estão podendo ver como é o jogo da política. Será que o nosso próximo presidente vai resolver problemas como alta dos combustíveis, crise dos ônibus e por aí vai? Além, é claro, da infraestrutura precária de que a própria notícia fala, que tanto as ciclovias quanto as pistas de automóveis estão em mau estado de conservação. Voltando à pergunta que estamos nos fazendo, por que o jornal deu importância e destacou o assunto? Uma pergunta que em geral é respondida em diálogo com os editoriais do jornal. Um dos editoriais falava da democracia e da matriz energética limpa do país como um fator capaz de tornar o Brasil mais atraente para o investimento de multinacionais. Então, de que maneira a notícia que nós estamos analisando contribui para esse ponto de vista? Bem, se as pessoas estão deixando de usar automóveis para usar bicicletas, significa que estão, de alguma maneira, passando por uma série de problemas decorrentes da improbidade administrativa de outros governos. E estão, ainda que não intencionalmente, dificultando o uso de combustíveis fósseis, o que é um incentivo para favorecer a matriz energética limpa. Bem, são tantos os diálogos que nós podemos fazer entre a notícia que nós estamos analisando com outras notícias que uma única videoaula nem seria suficiente. Posso acrescentar que o outro editorial mostrava como o ex-presidente Lula, um dos candidatos à presidência, estava se beneficiando de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, colocando o ex-presidente na condição de vítima das investigações da Operação Lava Jato. O editorial considerou isso um exagero, inclusive considerando um incentivo para que o Ministério Público deixe de lado as investigações contra políticos poderosos, como o caso de Lula. Outra notícia era sobre o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, que estava recebendo apoio do nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, que, por sinal, é candidato à reeleição, apoio contra as acusações de pedidos de propinas aos pastores, o que foi um atentado à democracia brasileira, em especial ao Estado laico. Então, esses 2 fatos falam contra 2 presidenciáveis que estarão, a partir de agora, atuando na propaganda eleitoral. Então, estejam atentos, porque, independentemente de quem for eleito, as atitudes do povo, em especial dos ciclistas dessa nossa reportagem, são o verdadeiro motor de mudança, não a política. Bem,
Agora vamos à segunda fase da nossa leitura crítica, em que nós analisaremos as escolhas feitas pelo autor da notícia. Segue um quadro. Tal como na primeira fase, nessa fase nós não precisamos necessariamente seguir uma ordem para as perguntas. A primeira pergunta que vamos nos fazer é: qual o tipo de sujeito empregado no título? Indeterminado ou explícito? Temos um sujeito explícito, no caso, bicicletas. Isso nos faz pensar em duas possibilidades para interpretar o termo: as bicicletas propriamente ditas, que se tornaram alternativas para o transporte devido a esses fatores apontados no início do título. Outra possibilidade é no sentido figurado, querendo dizer as empresas que se beneficiaram da mudança de hábito da população. No caso dessa frase, o termo opção é predicativo do sujeito, mas poderíamos escrever o título como nós estamos vendo agora. Nesse caso, não se chamaria atenção para os fatos insatisfatórios mencionados no início do título escolhido: alta da gasolina, crise dos ônibus, pandemia. Então o título foi feito de modo a chamar atenção para tudo isso. Outra pergunta: quem são os entrevistados? Bem, podemos dizer que o primeiro grupo, em resumo, foram 4 ciclistas, 3 dos quais falaram sobre as vantagens do uso da bicicleta, mencionando fatos ligados à alta da gasolina e à crise dos ônibus. O quarto se queixou da má conservação das pistas. Outro entrevistado foi Marcelo Bordalo, gerente nacional da Tembici, uma empresa que cuida de aplicativos de compartilhamento de bicicletas. Outro entrevistado foi algum representante da Abraciclo, que forneceu dados estatísticos sobre a produção de bicicletas no começo desse ano em comparação com o ano passado. Outro entrevistado foi Rafael Pazos, presidente da Comissão de Segurança do Ciclismo da cidade do Rio. Outro entrevistado foi Ana Laura Valente Seco, secretária municipal de conservação. Vamos a outra pergunta: qual o tipo de discurso, direto ou indireto, usado pelo autor? Para o representante da Abraciclo, foi usado o discurso indireto. Para todos os outros entrevistados, foi usado o discurso direto. Outra pergunta: houve o uso de adjetivos, advérbios e ou eufemismos? Bem, por acaso nessa notícia não houve. Vamos então a outra pergunta: houve termos de autorreferência ou frases que apontem a opinião do autor? Sim, vejam esse trecho, quase no final da notícia. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que esse trecho faz uma crítica à má qualidade do serviço público, o que, no entanto, está presente não apenas nas ciclovias, mas também nas pistas de automóvel. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês
que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.